campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Por diversos espíritos as mensagens foram enviadas e hoje o capítulo 98, a mensagem é de Emmanuel. E faz referência ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. O capítulo 18, que tem como título Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O item 1 é a parábola da festa de núpcias. E nós vamos ler um comentário de Emmanuel sobre essa parábola. E depois eu convido a todos os irmãos a acompanhar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, o item 1, 2, para que a gente possa compreender, o texto completo. Kardec diz assim: nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus, para que conhecessem suas leis. Os enviados dos reis são os profetas, que convidaram os hebreus a seguirem um caminho da felicidade, o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, seus ensinamentos desprezados, e muitos foram mesmo massacrados, como os servidores do rei na parábola da festa de núpcias. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar dos seus campos e seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão importância às coisas espirituais. O texto é belíssimo, meus irmãos. Então, depois vamos ler na íntegra o capítulo 18, itens 1 e 2. E agora, no nosso livro O Espírito da Verdade, Emmanuel nos traz esse texto. O título é Chamada e Escolha. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não é escolha. Mas, se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Texto de Emmanuel, meus irmãos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. No nosso mundo terreno, meus irmãos, nós estamos sendo constantemente chamados a servir a nós e ao outro, chamados a ouvir
àquele irmão que traz imensas dificuldades no seu íntimo. Chamados a termos paciência, chamados a termos tolerância, chamados a compreender que todos nós trazemos dificuldades, medos, aflições, quando mais uma vez aqui reencarnados. Chamados a escolher o caminho que Deus nos indica há tanto tempo. E que nessa reencarnação, nós que somos banhados pela doutrina espírita, temos a oportunidade de exemplificar nos nossos dias as nossas escolhas. Se escolhemos seguir o Cristo, se escolhemos ouvir ao Cristo, se escolhemos compreender o que Jesus nos diz, é porque queremos modificar a nossa intimidade. É porque decidimos nessa reencarnação seguirmos o caminho que Jesus nos indica. E que vamos precisar renunciar a muitas tarefas, a muitas escolhas antigas. Renunciar a paixões milenares. Renunciar a atividades que não queremos mais participar. Renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, ao nosso apego demasiado às coisas da matéria. Ser espírita dá trabalho. Ser cristão nos exige esforço, dedicação, amor à tarefa, amor às nossas atividades. Exige, meus irmãos, ampliar o nosso olhar sobre a vida, compreensão daquilo que nós estamos aprendendo aqui com tantos desafios desse mundo físico. E isso faz de nós não somente trabalhadores das casas espíritas, isso faz de nós criaturas que escolheram, que entenderam o convite da festa de núpcias. Porque somente juntos, meus irmãos, nós vamos seguir firmes nesse propósito. Um propósito que o nosso espírito anseia há muito tempo. Há muito tempo que nós viemos em lutas desordenadas, que viemos nos atingindo uns aos outros, perseguindo uns aos outros, sendo perseguidos. Estamos em lutas íntimas há muitos séculos. E que agora estamos sendo chamados, todos nós que reencarnamos aqui nesse mundo físico, estamos sendo chamados à mudança. A mudança do nosso olhar, a mudança do nosso exemplo, a mudança daquilo que Deus quer de nós. O amor inserido no nosso coração. Fazer com que os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos, possam agora desabrochar dentro dos nossos espíritos. Não mais o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Agora, meus irmãos, nós estamos sendo chamados ao amor. Muito obrigado por esse texto de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site